A paz do Senhor, meus amados, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está chegando agora. Olha, estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e é muito bom ter a sua companhia. Trabalhamos com a revista dos primários da CPAD, a turminha aí de 7 a 8 anos para quem tem as salinhas separadinhas. Nós estamos aqui para auxiliar você, professor, nessa semana com algumas ideias, alguns visuais, alguns modos para você estar trabalhando essa semana com as suas crianças. Então, se você é professor de primários, vem comigo até o final e fique por dentro das dicas, das ideias dessa semana, ok? Quero já pedir para você que se chegou agora pela primeira vez no nosso canal, já se inscreva aí, clica no sininho para você acompanhar todas as semanas. Todas as semanas a Tia Kelly posta aí as pré-aulas para você, professor, Se você já é inscrito, já acompanha a Tia Kelly, o meu muito obrigado. Deus abençoe você. Então lembre-se de deixar aquele joinha, para a Tia Kelly ver que vocês estão gostando aí das ideias, das pré-aulas, e também deixe seus comentários, ok? A propósito, eu quero mandar um beijo especial para todas aquelas pessoas que toda semana deixam aquele recadinho, deixam aquela mensagem de carinho, Deixe seus comentários. Deus abençoe você grandemente. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Nós estamos com a aula, a lição número 8, a lição aí de Neemias, Vocês estão vendo aqui o meu Neemias, que a Tia Kelly preparou. E nós vamos aprender aí sobre o que esse herói, fez de tão importante para estar aí hoje. Nós aprendemos a história dele, Nós já aprendemos aí vários heróis, já conhecemos vários heróis com nossas crianças. E hoje é um herói muito especial, que é o herói Neemias, que tem por título aí, o herói, que não olhou para trás. O que será que Neemias fez de tão importante que se destacou no meio dos heróis e heroínas da Bíblia? Você, professor, já conhecia a história de Neemias? Já conhece a história de Neemias? Ou para você também é algo novo que você vai estar aprendendo aí essa semana para você ensinar para suas crianças? Eu confesso a você que eu já conhecia a história de Neemias e já era encantada com essa história, Com a perseverança de Neemias, com a lição que ele nos passa. Então, me desculpa. Então, essa semana, a história de Neemias, ele vai trazer aí um ensinamento muito importante para as crianças, mas também para você, querido professor, que está aí nessa jornada. Então, a lição hoje vai falar comigo, com você e com as crianças. Então, é algo muito importante. O nosso objetivo essa semana é que o aluno compreenda que não devemos desistir diante das dificuldades, pois o Senhor, ele é conosco, Então, tem dificuldade? Tem dificuldade. Tem lutas? Tem lutas. Mas nós não podemos desistir, porque o Senhor, ele é conosco em todo o tempo. O ponto central é preciso perseverar até receber a vitória. Se nós desistimos pelo caminho, nós vamos chegar ao final? Nós vamos receber a recompensa? Claro que não, Um maratonista, por exemplo, se ele não for até o fim, se ele não for persistente, ele não vai chegar ao final da corrida, Então, para nós sermos vitoriosos em qualquer circunstância, em qualquer situação, nós devemos permanecermos firmes, não devemos parar pelo caminho, devemos persistir. E é esse, o ponto central essa semana, a perseverança, ok? Olha, então, como eu disse para você, professor, essa lição vai falar também conosco. Por quê? Porque às vezes, na caminhada, no nosso ministério, nós encontramos tantas dificuldades, tantas barreiras, tantas lutas, e às vezes até pensamos em desistir. Será que você que está me assistindo agora não está passando por um momento assim? Talvez não está achando que não está adiantando, não está valendo a pena. Eu vou parar, eu vou desistir. Tem pessoas mais capacitadas, tem pessoas que estão mais preparadas do que eu. Se você está pensando assim, professor, eu quero dizer para você, não pare, não olhe para trás. Permaneça firme, Seja perseverante, que o Senhor, ele é contigo e ele te dará a vitória. Neemias, no nosso herói essa semana, nós vamos ver que ele encontrou dificuldades e o pior, ele encontrou pessoas que tentaram fazer ele parar. Mas o que ele disse? Ele não parou, porque ele sabia que ele estava fazendo uma grande obra. Então eu quero falar para você, professor, se você não sabe, se você não tem certeza, eu quero dizer para você, você está fazendo uma grande obra e você não pode parar, porque você é importante na obra do Senhor, Naquilo que Deus tem preparado para tantas crianças, tantas pessoas, você é uma peça importante, então você não pode parar. Permaneça firme, porque o Senhor, ele conta contigo, ele conta comigo, ele conta com cada um de nós
para fazer esta obra maravilhosa. Amém? Então, eu quero dizer para você, não desista. Continue firme. Você sim é importante para o Senhor, é importante para o seu ministério. Amém? Olha, voltando aqui para nossa lição, nós temos aqui, né, algo para trabalhar. Eu não preparei muitas coisas não, tá? Deixei assim mais um tempo aqui pra gente brincar um pouquinho com as crianças, fazer uma dinâmica, tá? Mas aí, meus amados, você já tem aquela rotina que você já faz com seus alunos, do plano de frequência, né, das ofertas, que é importante nós ofertarmos, ensinar as crianças sobre a oferta, tem ali o momento do louvor, então tem todo esse trabalho aí que você já tem a sua rotina, né, que você já faz com suas crianças. Eu quero já chegar direto aqui pra vocês, né, dando aí a opção para nossa memória em ação essa semana, tá? Então eu preparei aqui para nossa memória em ação, né, esse muro, né, como vocês estão vendo aqui, está todo construído e nós vamos fazer com as crianças a construção desse muro, tá? Qual que é a ideia para a memória em ação? A nossa memória em ação diz: não desanime nem desistam. Hebreus 12, 3b. É um versículo muito simples, né? Meus filhos já aprenderam. Meu filho jogou assim: mamãe, eu já sei o versículo. Então, assim, é bem fácil. Então, vamos fazer uma brincadeira com eles? Eu preparei aqui nesse visual que vocês vão receber aí nos visuais da semana. São uns tijolinhos. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz esses tijolinhos. Aqui, ó, né? Vocês vão receber a folha, vocês vão recortar em volta. E aqui eu colei em um papelão, tá vendo? Você só precisa tomar cuidado para na hora de colar, você observar isso aqui, ó, tá vendo? Ó, o papelão, ele vem com uns furinhos. Tem um lado que tem um furinho, então você precisa colocar nessa direção para ter como você encaixar aqui no palito, tá vendo? Olha, então aqui nós vamos encaixar. Aqui eu estou usando uma base de isopor e palitos, né? Olha, palito de churrasco, tá? Então você vai levar desmontado, né? Claro, você vai levar os palitinhos, né? Desse jeito. Você leva ele todo esparramado. Qual que é a ideia? Deixa eu abaixar aqui a câmera. A ideia é você trazer ele todo desmontado, né? Olha, você traz ele todo misturado. E eu pensei em você fazer dois, tá? Então você imprime duas vezes pra você fazer a equipe, né? Duas equipes, equipe A e equipe B. E aqui vocês vão ver que tem alguns que tá em branco, tá vendo? Eu fiz de propósito pra fazer mais quantidade. Se você quiser fazer um muro maior, você imprima mais vezes, né? Esse aqui que não tem nada escrito, tá? E aí você leva misturado os dois, tá? Os dois, o mesmo tanto que você fizer pra um, você faz pro outro. E aí, qual que é o intuito? As crianças montarem um muro, tá? Montarem um versículo, colocar em ordem um versículo. Então, a equipe que fizer primeiro, que montar o versículo certinho aqui, igual tava, aí será a equipe campeã. Professor, observa na hora de você colocar o palito, né? Observem a distância, tá? Olha aqui, você observa a distância pra você colocar um palito do outro, né? Desse jeito, olha. Então você pode deixar já montado aqui para as crianças e aí eles vão encaixando. Para dar o efeito de muro, para não ficar no mesmo rumo, você fala para você colocar um mais para cá, tá vendo aqui o lugar aqui, ó? Você vai colocar, né, um mais para cá. Aí esse aqui, você não põe no mesmo rumo, tá? Você coloca mais para lá. Então você já pega esse aqui, ó, né? E eles vão encaixando. Olha. E aí vai formar o muro. E você vai fazendo com todos, é claro que na ordem correta, eu não tô colocando na ordem aqui, tá? Olha, e eles vão encaixar e vão formar os muros. Eu creio que eles vão gostar muito, vai ser bem divertido, então você vai ter um tempo ali para eles brincarem e eles vão estar lendo, né, memorizando, porque se eles estão, para eles conseguirem montar na hora, eles têm que saber o versículo, tá? Lembrando sempre, mais uma vez, já que ele fala toda a pré-aula, nada substitui a leitura na palavra. Primeira coisa, leia na Bíblia com eles, tá? Então você fala para eles referência, né? E aí eles vão procurar na Bíblia, vão ler. Depois que eles leram, né, na sua Bíblia, aí sim você vem com a dinâmica para eles montarem os tijolinhos, tá? No final eu vou te falar uma outra opção para você trabalhar esse tijolinho também, tá? O porquê que eu fiz eles branco, mas eu vou deixar para falar depois, tá? Então, essa seria a hora da memória em ação. Como que você iria trabalhar essa semana a memória em ação com as crianças, ok? Fazendo essa brincadeira aí, né? É como se fosse um quebra-cabeça, para eles montarem ali na ordem, né? Montarem ali as muralhas. Como nós vamos falar de muros, eu fiz o visual naquele muro, né? Já para relembrar, para trazer para a história, para a hora do Explorando a Bíblia, ok? Depois, então, da memória em ação, é hora de você, então, começar a trabalhar o Explorando a Bíblia, professor, né? A trazer as suas crianças
pro foco da história de hoje, para a mensagem de hoje. É importante, professor, que você já tenha em mente toda a história, não fique lendo, tá? Então, para isso, eu aconselho você a ler a sua Bíblia, tá? Nós temos aqui, ó, a nossa... Tá lá em Neemias 6, do 1 ao 9, vai falar uma parte, e depois lá no Neemias 15, tá? Mas aí você lê toda a história. Eu já li todo o capítulo, né? Comecei no capítulo 1 e fui lendo tudinho, até chegar ali, pra gente saber a história, pra você conhecer todos os detalhes, tá? Você leu na sua Bíblia, você vem então pra revista, leia na revista, porque a revista é bem resumida a história, né? Então você leia na revista também, e aí você vem, acompanha a pré-aula aqui da tia Kelly, acompanha de outros professores, para você ter conhecimento da história, né? De toda essa parte aí da história do Explorando a Bíblia de hoje. Depois que você conheceu, que você soube, né, que você já está por dentro de todos os acontecimentos, aí sim você vem para a sua sala de aula com o seu conhecimento, daquilo que você já estudou, daquilo que você já preparou, e então repassa para suas crianças. Não fique lendo na hora, porque a criança ela percebe se você está preparado ou não, se você estudou antes ou não para mostrar para ela. Então, se você pega ali, né, que seja a sua Bíblia e começa a ler ali, né, não vai ser a mesma coisa de você chegar e já falar para elas, explanar. Eles vão sentir que você não está tão preparado. Então, se você chega já expondo os fatos, aplicando, né, aí a lição, eles vão sentir confiança, eles vão entender melhor do que se você ficar lendo para eles, tá bom? Então, essa é a dica que eu dou para você, professor. Aí, essa semana, eu preparei aqui alguns visuais. Deixa eu falar um pouco primeiro dos visuais, depois eu venho falando, então, como você vai aplicar. Olha, eu preparei aqui alguns visuais, né? Vocês já viram alguns aí no canal, né? Aqui tem esses 3 visuais que eu já postei, né, pra você aí no início da semana. Todos os 3 personagens. Quem são esses? Tobias, Sambalate e Gesem. Quem são esses, né? Esses são os inimigos que tentaram impedir, né, Neemias de continuar a construção do muro. Então você precisa conhecer quem são esses, né? Então eles eram governadores, né, das nações, das regiões ali próximas, e eles tentaram impedir Neemias de construir. Aqui eu tenho o nosso Neemias, tá? Nosso Neemias. Esse Neemias aqui, gente, quem fez o curso online com a tia Kelly tem esse visual, fez esse visual. E quem tá comigo, né, já cadastrado para fazer o curso online Replay, que vai ser agora dia 29, né, também vai receber esse visual. Então, as pessoas que já estão no curso, para fazer o curso Replay, eu já posso mandar esse visual para vocês, né, se você desejar, para você já ir fazendo e ter o visual também. Então, esse visual é do curso online 2, né? E aí, o que é o interessante nesse visual? Aqui, ó, Neemias, quem que era? Então, Neemias, ele era o copeiro. Copeiro de quem, tia Kelly? Copeiro do rei Ataxerxes. Então, o que aconteceu? Eu vou falar para vocês aqui, depois vocês vão explicar lá. O povo de Deus, então, devido à desobediência, devido ao pecado, né? Então, Deus permitiu que eles fossem levados cativos, né? Eles foram levados cativos. Todo o muro aqui, o muro de Jerusalém foi destruído, né? Aí aqui no caso vocês estão vendo aqui, né? Que eu tenho aqui o muro, eu preparei esse muro. Eu vou mandar pra vocês também o passo a passo, o vídeo de como vocês vão fazer esse muro. Então, o que vai acontecer? Você vai chegar lá, não com ele montadinho igual tá o meu, você vai chegar lá com ele todo destruído, tá? Então, esse muro aqui, eu fiz ele aqui de montar, tá vendo? Ó? Ele é com velcro, então você tira essas partes que estão escritas aqui, tá? Olha, você tira todas essas partes. Então, você vai levar ele, o quê? Você vai levar ele já desmontado. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha. Então, vocês vão levar ele. Tá? Leva ele todo desmontado, vai levar as partes separadas desse jeito. E aí, você vai levar e vai montar esse visual aqui na hora da história. Eu não vou deixar ele todo desmontado tudo pra vocês verem como que foi. Então, o que acontece? Então, você vai dizer pra eles, né, que naquela época, né, por Explorando a Bíblia, você vai dizer pra eles o seguinte, que o povo de Deus, né, o povo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela foi invadida e o povo foi levado cativo. Mas por quê? Porque eles desobedeceram a Deus. Então eles viveram um tempo de desobediência, não queriam saber de Deus, então eles foram levados cativos. O inimigo invadiu ali e levaram eles cativos e eles destruíram todas as muralhas de Jerusalém. Eles foram levados para a Pérsia. Então, o que aconteceu? Ali,
Neemias foi trabalhar onde? Foi trabalhar lá pro rei Artaxerxes, tá? Esse nome é um nome difícil para as crianças aprenderem, então você pode fazer uma brincadeira com eles assim, ó, para eles aprenderem. Crianças, né? Neemias, quem é Neemias? Né? O nosso Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Isso mesmo. Qual que é o nome do rei? Faz de novo. Artaxerxes. Então você pode fazer como se você fosse espirrar. Não falar tipo atim, você fala Artaxerxes. E eles vão memorizar rapidamente, tá? Então eles vão lembrar. Qual que era mesmo o nome do rei? Então toda vez que eles falar, tentar espirrar, eles vão lembrar o nome do rei Artaxerxes. E eles não vão esquecer nunca mais. Então, quem que era Neemias? Neemias era copeiro. Copeiro de quem? Copeiro do rei Artaxerxes. Já quero, o que é, para as crianças, o que é ser o copeiro? Copeiro é ele que servia, né? O rei. Aí aqui, ó, a gente tem um pratinho aqui, né? Você vai dizer assim, ó, que a função dele era servir o rei, levar o alimento pro rei, né? Se fosse vinho, água, comida, tudo ele tinha que primeiro experimentar e depois servir o rei. Se tivesse bom, ele servia o rei. Aí nessa hora, professor, você pode levar, né? Pode escolher uma criança para ser o copeiro ali na sua sala. Você pode levar, né, ali uns copinhos, né? E pode levar ali um suco, olha, um suco ou uma água, e você pode servir. Aí você coloca lá no copinho e vai para ele experimentar. Você pode levar um suco, né? Põe um suquinho aqui. Um suco você faz doce, normal, e o outro suco você faz sem açúcar, né? Vai estar um suco ruim. Você pode pegar um suco de limão, né? Um bem azedo e o outro bem gostoso, bem docinho, né? Coloca os dois para ele experimentar. Ou você pode simplesmente levar uma água. Então, uma água, você serve uma água normal e a outra água você põe um pouquinho de sal no copo. Então, quando você coloca a água, você dá para a criança experimentar e fala, experimenta, qual que você vai servir para o rei? Então ele vai falar, nossa, essa não, essa aqui tá ruim, tá amarga, tá azedo, tá salgado. Vou servir esse copo. Então, esse copo aqui é o que eu vou servir para o rei. Essa era a função de quem? A função de Neemias, né? Então ele tinha que tudo que o rei fosse comer ou beber, primeiro ele provava, se tivesse bom ele dava pro rei. Por quê? Porque naquela época também as pessoas tentavam envenenar o rei, né? Para matar. Então, primeiro o copeiro bebia. Se tivesse envenenado, quem ia morrer? O rei, o copeiro morreria, o copeiro passaria mal. Então, o rei, tudo que ele comesse, primeiro o copeiro tinha que levar, o copeiro tinha que experimentar. Mas era uma função muito importante, porque era um cargo de confiança. E ele recebia para isso, né? Ele era pago para isso. Era uma profissão importante para ele. Então ele era o quê? Copeiro do rei. Então, diz a Bíblia que Neemias, então, ali trabalhando para o rei, Neemias era um homem feliz, alegre. Por quê? Porque Neemias conhecia a Deus. Então Neemias, né, sendo servo do Senhor, ele estava sempre alegre e contente. Mas um determinado dia, né, uns amigos deles foram até lá onde ele estava, né? E ele perguntou notícias do quê? Da cidade onde ele morava. Porque ele era de onde? Ele era de Jerusalém. E lá os pais dele tinham sido enterrados, então a família dele era de lá. E aí perguntaram, e eles falaram, olha, o Neemias, tá muito triste, a cidade foi toda invadida, foi destruída, né? Os muros estão derrubados, tá tudo destruído. E isso fez com que Neemias ficasse o quê? Ficasse muito triste. Neemias ficou triste com a situação da sua cidade, de onde ele era. Ele ficou magoado, ele ficou triste, preocupado, né? Por quê? Porque mesmo que ele ainda não estivesse mais morando lá, era o lugar dele, era a terra dele. Imagina você, criança, né? Você sai para passear, para viajar, né? E de repente a sua casa é invadida. Você chega na sua casa, né? Sua casa foi toda invadida. Você não vai ficar triste? Então, isso aconteceu com Neemias. Neemias ficou triste ao saber que a cidade tinha sido invadida e que os muros estavam derrubados. Tia Kelly, por que os muros? Porque o muro era a proteção da cidade. Nós já vimos em outras aulas, né? Lembra das outras aulas nós falamos sobre a proteção, sobre os muros, né? Então, o muro era a proteção da cidade. Todas as cidades eram cercadas por grandes muros, muros altos, muros fortes. E aí isso, né, esse muro proibia, né, impedia que o exército inimigo, as pessoas inimigas invadissem a cidade. E aí os muros tinham sido destruídos.
Neemias, sabendo disso, ficou preocupado, ficou triste, né? Imagina a nossa casa. Se a nossa casa não tiver um muro, né, de proteção, não fica fácil os ladrões invadirem, das pessoas maus, né, entrar na nossa casa? Então, o muro é a proteção. Assim também era naquela época. E aí Neemias ficou triste, preocupado. Sabe o que Neemias fez? Neemias, então, né, foi fazer o quê? Foi fazer algo muito importante. Ele foi orar. Foi orar a Deus, buscar direção e clamar a Deus pelo seu povo, clamar a Deus pela aquela situação. Diz a Bíblia que Neemias chorou muito diante do Senhor, né? Ele se prostrou diante do Senhor, ele se consagrou, ele jejuou e ele orou a Deus buscando discernimento, direção do que fazer. O que ele poderia fazer para ajudar, para fazer alguma coisa pelaquela cidade. E aí ele teve um plano. O que ele quis? Ele desejou ir lá reconstruir os muros, levantar os muros novamente. Mas ele não tinha permissão. Por quê? Porque ele trabalhava por rei. Mas aí ele começou a orar e pedir a Deus discernimento. E pedir a Deus que Deus movesse o coração do rei Artaxerxes, né, para que o rei, né, se compadecesse, que desse permissão para que ele fosse para a sua cidade, né, para Jerusalém, para reconstruir os muros. Então diz a Bíblia que certo dia, né, Neemias estava o quê? Servindo o rei. Neemias então foi ali para servir o rei, né? Ele entrou ali no palácio para servir o rei. E o rei percebeu o quê? Percebeu que Neemias estava triste, abatido, né? Que Neemias estava diferente. E o rei então perguntou: Neemias, o que está acontecendo? Por que você está assim, com esse semblante tão triste, tão preocupado, né? Eu vejo uma tristeza muito grande. E aí Neemias então falou para ele o que estava acontecendo. Falou que, né, os muros da sua cidade tinham sido destruídos, que a cidade estava então desprotegida, e pediu permissão para que ele fosse lá reconstruir os muros. E então ali diz a Bíblia que o rei deu permissão para ele, né? E não só deu permissão, como também deu uma ajuda, né? Ele pediu ajuda, né, para que o rei mandasse cartas, né, para outras pessoas, para que desse madeira para reconstruir o muro, para que o exército ajudasse ele, e tudo isso aconteceu porque ele orou, buscou direção. E então diz a Bíblia que o rei não somente permitiu que ele fosse, mas também mandou que os homens, né, acompanhassem ele, e ele teve toda a madeira, tudo que ele precisava para reconstruir os muros de Jerusalém. Diz então que ele foi para Jerusalém para reconstruir, e chegou lá, ele fez sozinho? Não, ele não fez nada sozinho, né? Primeiro ele buscou a ajuda de Deus, e depois do povo. Ele reuniu o povo lá da cidade de Jerusalém, conversou com eles, e eles juntos em união, eles se uniram para reconstruir os muros, tá? Não foi sozinho, porque nós sozinhos nós não podemos fazer nada. Nós precisamos ser unidos, porque unidos nós somos mais fortes, tá? Professor, não tente fazer nada sozinha, a obra nós não podemos fazer sozinha. Quanto mais você se unir a outras pessoas, né, a você buscar ajuda, você ajudar também, você será mais forte. Porque ninguém é tão forte como todas as pessoas juntas, ok? E aí diz então que ele começou o quê? Ele ficou feliz, né, de novo, ele então foi lá para Jerusalém, e ele então começou o quê? A trabalhar. Trabalhar para quê? Para reconstruir os muros de Jerusalém. E aí, professor, aqui nessa hora aqui, você pode usar, né, esse visual, tá? Do muro. Eu fiz ele aqui, ó, de velcro aqui atrás, para colocar no flanelógrafo. Ou você pode colocar no pescoço de uma criança também, ou no seu pescoço, né? Então eu coloquei as duas opções. Você pode usar aí da maneira que você achar mais conveniente, tá? E aí você coloca ali e vai começar a contar então que eles começaram o quê? A trabalhar para reconstruir os muros da cidade. Olha, para reconstruir os muros da cidade. Então eles começaram a trabalhar ali. Só que, sabe o que aconteceu? Será que ia ser tão fácil eles reconstruir os muros? O que vocês acham? Será que ia ser fácil só chegar ali e começar a construir? Não, não era tão fácil assim, sabe por quê? Porque ali tinha pessoas más, né? Aí entra os três personagens, né? Ali naquela região tinha pessoas que não queriam a reconstrução dos muros. Isso mesmo, tinha pessoas que estavam indo contra. Então apareceu quem? Tobias, né? Apareceu Sambalate, Tobias e Gesem, para tentar impedir Neemias de reconstruir os muros. Então, eles foram ali e eles começaram a falar contra, não, né, para tentar impedir ele de construir os muros novamente. Diz a Bíblia que ele tentou várias vezes, tentaram várias vezes impedir Neemias, mandando recado para que Neemias parasse de
construir os muros e fosse até ele. E Neemias sempre falava assim, não, eu não posso parar, eu estou numa obra muito importante. E eles tentaram. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que essas pessoas tentaram, né, falando mentiras, né. Aí, diz a Bíblia, que esses 3 homens, quem era o nome deles? Então você, professor, procura sempre falar, sempre as crianças memorizarem, né. Então, quem eram essas pessoas? Diz a Bíblia que Sambalate, né, que é esse aqui, Tobias, né, e Gesem. Eles tentaram impedir, fazendo o quê? Falando coisas que não eram verdades. Esse visual aqui, professor, nós já fizemos também em outras aulas, tá? Eu tenho até no canal aí esse visual, como que faz. É uma boca gigante e aqui dentro tem algumas palavras que eu coloco aqui. Então, isso vai dizer o quê? Que esses homens, esses 3 homens, eles eram governantes de outras terras ali próximas, de outras nações, e eles tentaram impedir a reconstrução do muro. Então eles vieram com o quê? Com zombaria, eles vieram zombando, né? Falando, não, para que você vai tentar reconstruir? Você não vai conseguir, vocês não vão conseguir, deixa isso para lá. Eles vieram com engano, tentando enganar Neemias, sabe por quê? Porque eles mandaram, quando eles tentaram chamar Neemias ali, né, e Neemias não foi, ele mandou um homem ali, né, com uma carta dizendo que aquela obra não era de Deus, que não deveria continuar, mas ele percebeu que aquilo não era uma mensagem de Deus, que era uma falsa mensagem, né, era um engano. Então eles tentaram enganar Neemias, mas Neemias permaneceu firme. Ele não deixou ser enganado, né? Eles vieram com ameaças, ameaçando para ele parar a obra, para ele não continuar. Eles vieram com o quê? Eles vieram com mentiras. Quantas pessoas falam mentira para impedir você de fazer a obra do Senhor? Quantas pessoas contam mentira para não deixar você ir para a casa do Senhor, para você fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer? Muitas pessoas, né, assim como aqueles homens tentaram impedir Neemias, tem tentado nos fazer parar, tem tentado fazer você, criança, né, sair dos caminhos do Senhor, né, tentando te induzir a cometer pecados, tentando te induzir a fazer coisas que desagradam a Deus, desagradam os seus pais, né? Tudo isso é mentira, tudo isso são coisas que te afastam do caminho do Senhor. Tá? E eles vieram o quê? Sabe por que eles fizeram tudo isso? Porque eles estavam com inveja. Muitas pessoas têm inveja daqueles que servem ao Senhor, porque eles não querem servir ao Senhor e eles também não querem nos deixar. Mas aí, crianças, você não pode se deixar ser enganado. Assim como Neemias permaneceu firme, você também precisa permanecer firme para fazer aquilo que agrada ao Papai do Céu, tá bom? Nas escolas, tem tantas coisas erradas que eles tentam influenciar você a fazer. Não faça, sempre diga não, fala não. Eu estou no caminho certo, eu quero fazer a vontade do Papai do Céu. Essas coisas não me atraem, tá bom? E aí, eles tentaram, mas eles não conseguiram. Sabe por quê? Porque Neemias estava firme, né? Estava confiante, estava perseverando naquilo que ele precisava fazer. Diz a Bíblia, né, que como eles sabiam que os inimigos poderiam atacar, com uma mão, né, eles seguravam os equipamentos para construção, né, a pá ali com cimento, os tijolos, e com a outra mão eles seguravam as armas, né. Então eles estavam preparados, eles estavam trabalhando, mas eles estavam também vigiando, né. E diz a Bíblia que eles faziam turno, né, uns trabalhavam de dia, outros vigiavam de noite, e todas as pessoas trabalhavam juntos em equipe, até reconstruir os muros. E sabe, em 52 dias eles terminaram a reconstrução. E eles colocaram novamente as portas da cidade, né? Então eu fiz essa porta também aqui de mover. E eles fizeram então ali, reconstruíram. Tudo isso por quê? Porque houve um trabalho em equipe, houve uma união em prol de fazer algo. Eles não desistiram, eles não olharam para as circunstâncias, eles não olharam para as ameaças, eles não olharam para as dificuldades, mas eles permaneceram firmes, né? Assim como nós também devemos permanecer firmes naquilo que o Senhor tem nos chamado. Amém? E aí aqui nesta hora aqui de reconstruir os muros, você pode pedir às crianças para ir recolocando, né? Reconstruindo. E aí nessa parte aqui, você vai falar o seguinte: crianças, assim como Neemias reconstruiu, né, o muro ali da cidade de Jerusalém, porque ele queria proteger a sua cidade, nós também precisamos proteger o nosso coração. Proteger o nosso coração de todas as influências negativas, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos fazer um muro de proteção no nosso coração. Como que nós fazemos esse muro de proteção? Como que eu posso proteger o meu coração de se contaminar com as coisas deste mundo? Aí, cada tijolinho desse aqui, eu escrevi algo, tá? Então, você vai fazer o seguinte:
Você vai mandar as crianças virem pegando, né? Olha, vamos construir um muro. Como que eu posso construir um muro para proteger o meu coração de tudo aquilo que não agrada a Deus? E aí cada criança coloca um murinho, né? Obedecendo a Deus primeiramente, obedecendo aos pais, professores, obedecendo às lideranças, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, até porque é um mandamento. Deus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, essa é uma forma de nós protegermos o nosso coração. Se nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós não vamos nos deixar ser enganados, nós não vamos deixar ser contaminados, sendo fiel a Deus, né? Amando o próximo. Deus diz, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o próximo, você também está protegendo o seu coração. E aí você vai colocando, né? Vai formando aqui os muros, tá? Olha, principalmente orando. Se nós orarmos, é uma forma muito importante para nós construirmos o nosso muro de proteção. Falar de Jesus. Muitas pessoas não conhecem Jesus e precisa de você, criança, levar Jesus até o seu amiguinho, até seu professor, até o funcionário da escola, até seu vizinho. Então você pode fazer esta obra. Assim como Neemias foi importante para a reconstrução do muro, você também é importante na obra do Senhor. Então falar de Jesus é uma forma de nos proteger também dos ataques do mal, ok? E aí aqui eu coloquei várias opções aqui, vocês também vão colocando, tá? Tendo fé, tá? É uma forma. Falar a verdade, tá? Por quê? Porque aqueles homens tentaram mentir. E nós não podemos emprestar nossa boca para o inimigo. Nós não podemos fazer como Tobias, Sabalate e Gesem. Não, nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos louvar a Deus. Nós não podemos brigar, não brigar. E o principal, nós precisamos é ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia para que o nosso coração seja protegido, para que haja proteção e nós não sejamos contaminados. Amém? Porque tudo aquilo que aqueles homens fizeram, né? Tudo aquilo que esses homens tentaram fazer para impedir Neemias, tudo aquilo é pecado. E todo pecado nos afasta da presença de Deus, né? Nós já falamos várias vezes o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos e falamos que não agrada a Deus. Então aqueles homens não estavam agradando a Deus, eles estavam impedindo o homem de Deus a reconstruir os muros, a fazer a vontade do Senhor. E o pecado, ele nos aprisiona, ele nos deixa presos, mas o Senhor quer que nós sejamos libertos, livres de todo o mal. Então eu quero dizer para você, criança, quero dizer para você que se você tem feito alguma coisa que não tem agradado a Deus, se você está brigando, se você está xingando, falando palavrão, se você tem falado mentira para o papai e para a mamãe, se você tem contado mentira para outras pessoas, né? Essa é a hora de você se arrepender, porque quando você se arrepende, quando você confessa os seus pecados, né? Você fica livre e o Senhor te perdoa. Deus é amor, Ele te ama e Ele quer você pertinho dele, tá? Então, que nós possamos ser como Neemias, permanecer firmes, perseverantes e não desistir diante das dificuldades. Porque nós enfrentaremos dificuldades, nós enfrentaremos lutas, mas se nós permanecermos persistentes, firmes, o Senhor nos dará a vitória. Amém? Na hora de você estudar, às vezes você fala assim, é tão difícil, eu não consigo. Mas se você estudar e permanecer confiante e orar ao Senhor, Ele vai te dar a vitória. Se você está fazendo algo que você está achando muito difícil, confia no Senhor, persevera e você vai conseguir vencer. Amém? Então, meus amados, essa aí é a ideia para você trabalhar o Explorando a Bíblia, né? Para vocês entenderem aí como vocês vão trabalhar essa semana. Aí o que eu falei pra vocês sobre aqueles muros, é que se você não tiver tempo, não tiver condições de fazer esse muro, você pode usar esse muro aqui, ó, né, desse jeito, pra falar pras crianças que eles foram reconstruindo os muros. Tava tudo caído, você pode deixar assim, ó, também, os muros tinham sido tudo destruído, a cidade estava desprotegida, mas então, né, Neemias foi o quê? Juntamente com as pessoas reconstruindo os muros. E aí, professor, você vai usando, né, esse material aqui, ó, e vai reconstruindo os muros. Você vai fazer o muro aqui junto com eles, contando a sua história. Vai ficar muito legal também, eles vão gostar muito. E aqui, ó, eu deixei esses em branco, porque você pode imprimir quantas vezes você quiser para fazer o muro do tamanho que você quiser, tá? Aí aqui nesse aqui você pode escrever essas palavras que eu escrevi aqui, ó. Você vem e escreve aqui. E você pode dizer então o que precisa fazer para proteger o nosso muro. Aí você vai escreve aqui e vai construindo o muro e falando para eles. Então esse visual você pode usar apenas esse aqui, tá? Aqui, como eu já disse, é só colar, né, no papelão, né? Colei com cola quente. Você pode ter o jeito mais fácil. E aí você tem aqui os muros para você reconstruir os muros da cidade na hora do Explorando a Bíblia também, ok? Então essas aí foram as ideias para você estar trabalhando essa semana.
No final, se tiver tempo, você pode trazer uma dinâmica para as crianças de perseverança, né? Você pode pegar um cordão, aquele cordão comum, tá? E você leva um para cada criança, você forja um para cada criança, você já leva eles cortadinho. E você vai fazer 3 nozinhos. Você pode preparar os nozinhos. Pode fazer, se as crianças for bem pequenas, faz uns nó não tão forte. Se as crianças for maior, você pode apertar mais. Você leva aí e fala para eles assim, olha, vocês terão um tempo, determina o tempo que você acha necessário aí, 1 minuto, 2 minutos, fala assim, olha, vocês têm que desmanchar esse nó dentro de tanto tempo. E eles vão tentar, e uns vão falar, ah, não, tia, tá muito difícil, tá muito apertado, não tem como, eu não consigo. Você fala, sim, você consegue, você é capaz, né? Persista, lute, não desista, nós não podemos desistir, né? E aí você vai tentar levar eles a persistir, tá vendo? Não é muito fácil não, tá? Então se você apertar mais, vai ser mais difícil ainda. Mas a intenção é que eles não desistam. Você pode falar assim, olha, Neemias não desistiu. Muitas pessoas tentaram fazer ele parar. Os inimigos tentaram impedir ele, né, de reconstruir os muros. Mas Neemias foi persistente. Ele permaneceu e ele obteve sucesso, ele obteve vitória. Por quê? Por causa da sua persistência. E aí você pode fazer, você pode usar também, se não tiver um cordão desse, pode usar uma tirinha, alguma coisa, tá? Pra você dar o nó. Não aperta muito, porque senão fica muito difícil. Ó. E você vai tirando assim, olha, se você persistir, você vai conseguir. Todo aquele que é persistente, ele obtém o sucesso. Amém? E aí é uma dinâmica que você pode fazer com eles aí no final, só para mostrar o incentivo deles persistirem. E no final aí você pode presentear eles com balinhas, com pirulito, se você tiver condições de assim fazer. Amém? Então, meus amados, essas foram as ideias de hoje, né? A pré-aula. Espero que você tenha gostado, que você tenha aí obtido aí mais clareza sobre essa história, sobre esse personagem que é o nosso Neemias, nosso herói. Se você gostou, mais uma vez, não esqueça de deixar aquele joinha, de deixar os comentários, compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, com os professores, né? Vamos nos unir para um auxiliar o outro. Lembre-se, Neemias não fez nada sozinho. Ele fez porque houve união. Todos juntos reconstruir os muros. Nós também sozinhos nós não podemos nada. Mas se nós nos unirmos todos num único propósito, nós seremos vencedores. E nós agradaremos ao Senhor. Amém? Então um beijo da tia Kelly. Até semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical.